Fala, servidor! Estamos começando hoje o Servidor Pode, o podcast do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Olímpia. Um espaço criado para falar sobre direitos, valorização do serviço público, informação e os temas que impactam diretamente na vida dos servidores. Neste primeiro episódio, vamos começar pelo começo, né? Por que surgiu o sindicato? Qual a importância dessa história para o SSPMO de Olímpia? Por que decidimos também criar esse canal para que nós possamos trazer os servidores mais próximos das categorias, né? Então, hoje estamos aqui presente com o presidente do sindicato, né, o seu Jesus Buzo. Seja muito bem-vindo, seu Jesus. E também estamos com a diretora Franciele Cristóforo. Seja muito bem-vinda, Franciele. E vamos começar, né? Vamos lá. Eu queria entender de um pouquinho de vocês, né? Do Senhor Jesus, que foi o prioritário, né? Que começou com a categoria do sindicato. Senhor Jesus, como que foi essa experiência, essa iniciativa? Por que começou o sindicato, né? Qual foi o que te trouxe essa energia, essa necessidade de criar um sindicato para os servidores municipais de Olímpia, né? E qual foi a data? O que trouxe assim para o senhor uma necessidade? Olá, servidora. Olá, servidor. O que trouxe para a gente a fundação do sindicato foi uma necessidade, porque a época que nós lutamos pela fundação do sindicato, nós vivíamos uma dificuldade, um desamparo total, inclusive com atraso de pagamento, servidor que não tínhamos realmente. Falta, como eu disse para você, falta de pagamento, ou chegava-se, principalmente em final de mandato, na troca de prefeito, nós chegávamos a ficar, inclusive, de 3 a 4 meses sem receber. Era um descaso tão grande que nós víamos os servidores não, os cargos em comissão recebiam as rescisões e os acertos, e os servidores efetivos ficavam sem receber o 13º e 3 meses, Subsequente. outubro, novembro, dezembro, 13º atrasado. Nós não tínhamos nem como ir no mercado. Nós dependíamos da boa vontade do comércio para ir fazer a despesa para alimentar nossas famílias, você entendeu? Então foi isso que levou a buscar a fundação do sindicato. Essa busca, esse estava sendo recorrente em todos os mandatos? Aconteceu isso? Sempre, sempre. Isso desde que eu entrei no serviço público em 82 até 2002 na fundação do sindicato, isso foi recorrente. Você entendeu? Após a fundação do sindicato, que a gente conseguiu realmente estabilizar essa sangria, que conseguiu parar os atrasos recorrentes de pagamento. Quando foi fundado o sindicato de fato? O sindicato foi fundado, se eu não me falha a memória, foi acho que é 22 de maio de 2002 e começou realmente a operacionar em 2008. O senhor estava sozinho? Como que foi? O senhor pensou, não, preciso criar alguma coisa para mudar isso. Nossa, Franciele, como eu vou te responder essa pergunta? Deixa eu te falar para você, nós na época nós precisamos da ajuda de muitas pessoas, não servidores públicos, de muitas pessoas da sociedade civil nos auxiliaram, muitos sindicatos de servidores da região, sindicato de não servidores, sindicato de bancários. Por isso, às vezes, as pessoas veem hoje o sindicato de Olímpia, hoje ele é um sindicato, talvez a gente fala, respeitado regionalmente, porque na época nós tivemos muito apoio, por isso, às vezes as pessoas, o Jesus vai auxiliar tal sindicato de tal cidade. E realmente eu vou mesmo. Por quê? Porque eu sei a dificuldade que nós passamos, você entendeu? Então, hoje, nós tivemos, na época, um apoio muito grande. E nós tivemos mais dificuldade, Franciela, inclusive, de servidor dentro do município, inclusive entrando com ação para impedir a fundação do nosso sindicato. Por isso, nós ficamos esse período todo com o sindicato parado, com a documentação. E aí tinha sede própria? Na época, não. Não,
Franciele, Hoje, Uma construção. não, assim, hoje, né? Olha, tem uma sede própria que o senhor foi construindo ao longo do tempo. Franciele, aí eu chego até a ficar até emocionado, porque não fui eu, não fui eu, fomos nós, Sim. nossa categoria. Então aí eu tenho que chegar que aquela sede nossa hoje lá, cada grãozinho de areia tem uma gota de suor de cada servidor. Você entendeu? Então, eu lembro que na época, quando nós começamos, nós tínhamos uma casa emprestada do William Zanoli, ali na esquina da rua Marechal Deodoro com a General Osório. Ele emprestou uma salinha ali dele ali para a gente iniciar os trabalhos do sindicato. Ele era servidor? Não era servidor. Por isso que eu te falo para você, a sociedade, as pessoas nos auxiliaram. Então, a Sim, população a abraçou população a causa. abraçou a causa, via a dificuldade que nós enfrentávamos e foi ali que tudo iniciou. E hoje, como eu disse para você, o orgulho de ter a sede própria lá hoje, eu acho que esse orgulho pertence não ao Jesus, não, pertence à categoria. A categoria, mas é o senhor, seu Jesus. Não, é O a senhor categoria, sempre por lutou, o isso. senhor sempre acreditou. O senhor está falando muito da categoria. Hoje, o sindicato ele tem quantas categorias? Né? Tem os diretores, a Fran está aqui representando uma categoria também. Você quer Sim. falar da sua categoria, Fran? Quero. Quantas categorias hoje a gente acaba representando? Sim, porque eu faço parte, né, da educação, Uhum. mais ou menos em torno de 15 anos. Então, assim, eu represento a educação com convicção, porque eu vivo a educação. Acho que é muito importante isso, sabe? Se todas as as secretarias tivessem um representante que falasse com propriedade do que vive, Uhum. era mais fácil, Entendi. vamos dizer Você assim. está há 15 anos trabalhando com Sim, educação porque eu infantil? faço parte, não, uma educação infantil. Eu comecei como ACT, na Certo. verdade, né? E fala o que é ACT para quem A não CT conhece. é assim, são os professores Admitido em caráter temporário. que aqui todo ano tem que prestar a prova, né? Aí ele garante, se ele passar, dependendo da convocação, da classificação, né, os títulos, ele pega a aula naquele determinado ano, mas no final do ano ele encerra o contrato, aí ele tem que prestar novamente. E eu comecei assim, né? Então, eu falo que assim, eu já rodei bastante as escolas. Eu já dei aula em creche, eu já fui ACT, eu já trabalhei em período complementar. E depois eu consegui me efetivar. Como efetiva, eu estou há 11 anos, tá? Na mesma escola. Então, assim, eu vivo a educação, eu sei o que acontece, o que precisa ser melhorado, mas não né, a gente não vai se aprofundar nisso agora. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu faço parte do sindicato, porém, eu tenho propriedade para falar da educação. Então, assim, é importante nós termos, assim, até mais... representante de cada categoria. De cada categoria. Porque, assim, a pessoa falar ali, né? Não, porque falaram. Não, gente. A gente tem que ter ali, tem que defender ali. Porque eu tenho, sabe, eu falo com, nossa, assim, com orgulho. Eu sou representante da educação. E eu quero lutar assim, sabe, pra gente conseguir, como que eu posso dizer? Melhorar, trazer melhorias para a categoria, Sim, sempre preservando o máximo da educação, né? Valorização da categoria, legal. Entendi. O Fran, me fala uma coisa, mas como que você, como representante dessa categoria, dentro do próprio sindicato da SCCPMO, como que é a relação com as outras educadoras, né? Tanto de creche, que estão ativas, elas são ativas na categoria? Elas estão presentes no sindicato no dia a dia, né? Principalmente você falou agora que temos uma sede própria, estamos melhorando a própria estrutura, né? Sim. E precisamos dessas pessoas também um pouco mais ativas
ter um pouco mais de liderança, para que a gente consiga realmente cobrar quem tiver que cobrar dentro do município. Com certeza. O que acontece? Quando o Senhor Jesus ele foi me procurar para fazer parte, né, do sindicato, ele sabe, né, Senhor Jesus, como é difícil as pessoas, elas falam muito por trás. Certo. Mas, assim, a maioria, digamos que quase todo mundo não quer colocar a cara, assim, de frente, participar. Tanto que o início, a gente fazia muitas movimentações e a gente viu que não estava dando certo, né? Porque do jeito que nós estávamos fazendo, infelizmente, não estávamos atingindo a quantidade de público que a gente precisa. As pessoas falavam muito, igual eu sou uma pessoa que conheço muita gente. Ok. Eu posso falar, eu falo assim, por 80% dos profissionais da educação. Eles se sentem representados por Sim, você? quem me conhece, sim. E eu sei, Uhum. entendeu? Todo mundo fala a mesma língua. Só que na hora de ter que falar, se expor, não tem coragem, Uhum. né? E isso Mas é para precisa isso ser que mudado. então, mas é para isso que eu acho que viemos a público agora, né, para falar um pouco mais do sindicato. Sim. O sindicato não é uma única pessoa, é o coletivo, né? Eu ouvi uma frase esses dias do seu Jesus falando que as pessoas falam muito no singular, né? Eu preciso. Na verdade, o sindicato é nós, né, seu Jesus? Exatamente. É como eu venho explicando, o sindicato, ele é uma estrutura, ele tem uma estrutura ali, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento. Então, o que que ele precisa? Ele precisa das pessoas estar ali para fazer a movimentação. Não adianta o sindicato ter uma estrutura bonita, é como eu vou voltar aqui agora a respeito do salão. Tem pessoas que falam, chegam numa coisa de falar, e agora o sindicato vai fazer alguma coisa, fez um salão de festa. O, sa- o salão, a festa no salão é uma exceção. Na verdade, O o sindicato salão, fez o o salão, salão fez para quê? Para colheu os acolher o sindicalizados. servidor. Ele tem que Perfeito. entender que é uma casa de luta para representar, para a gente chegar lá e fazer a nossa luta ali, nosso trabalho de o quê? De reivindicação. Então, como se diz, nós somos uma categoria que ela é composta por diversos setores, diversos profissionais. Quantos setores, seu Jesus? Então, hoje eu não tenho assim nem condição, porque você vai de uma faxineira a um médico. Legal. Então, ela é fragmentada. Então, é muito complicado. Então, cada um quer ver o seu lado. Então, se você corre para cá, é um, você corre lá, o outro. Então, e dentro de toda essa categoria, ainda tem aquela pessoa que ainda pensa no eu próprio, ela não pensa em nós. Então, ela vem lá e procura. E o que que o sindicato vai fazer por mim? E eu acho que não é isso. A resposta é: o que que nós podemos fazer juntos? Uhum. Vai mudar tudo. Você O entendeu? sindicato, na verdade, ele quer o quê? Uma aproximação, né? Ele Entre quer o trazer servidor junto. e a instituição. Uhum. E assim, e que cada vez mais pessoas, né, de diversas. O sindicato, na verdade, ele quer o quê? Uma aproximação, né? Ele Entre quer o trazer servidor junto. e a instituição. E assim, e que cada vez mais pessoas, né, de diversas Diversos setores. Nós somos uma categoria. participem, Porque nós né, São somos Jesus? assim, que nem eu falo, nós somos uma categoria composta por diversos setores, diversos Sim. profissionais, como eu disse. Você vai pegar de um ajudante de serviços gerais ao médico. Certo. A hora da luta do reajuste salarial, se for 1% para um, vai ser 1% para todos. Agora, lógico que aquele que tem o poder de negociação, mas muitas vezes ele consegue alguma coisa melhor para ele, só que é temporário. E quando vem pelo sindicato, Quando vem reajuste, é igual para todo mundo. E aquele lá é perene, ninguém vai lhe tirar. então quando o sindicato entra com uma ação, uma ativação, alguma coisa assim nesse sentido,
independente de cargo. Se ele vai conseguir um reajuste, vai ser para todo vai mundo. ser igual para todo mundo, Certo. porque é a lei da isonomia salarial. Ela é igual para todo mundo, por isso que eu falo para todo mundo. Gente, vamos lutar, nós somos uma categoria. Esquece o lado pessoal, o lado individual. Quando eu falo para as pessoas, gente, a Franciele participou, quando eu falo, gente, vamos para a diretoria de um sindicato, esquece o eu dentro da gaveta e vamos pensar em nós. Esquece o cargo que você está lá colocado lá no estatuto do sindicato e somos todos iguais, não é isso que eu sempre Sim. falo, Franciele? Não tem aqui um presidente, não tem um vice, não tem nada. Todo mundo tem que ser igual. Independente se for assim, Independente uma do cargo. faxineira, um médico, todo E mundo vai todo ser mundo tratado. ali é igual. Se nós vamos por uma assembleia, o tanto faz o cargo aqui, aquela, o voto é igual, é igualitário. Então, seu voto vale isso. Se você está contente com a proposta, o teu voto é sim, o teu voto é igual ao do outro lá que está descontente. Então, é o mesmo peso. Por isso que é importante a participação. E o que que faz? Aí eu falo para todo mundo, o que que faz o político repensar uma proposta boa de uma ruim? A participação, a mobilização, a movimentação. Uma assembleia com 300, 400, 500 servidores faz qualquer político rever uma proposta. Uma assembleia com 50, 60, ele fala, pá, aquele lá, só os outros estão todos contentes. A maioria dos 1.800 está satisfeito com esse reajuste. Acontecer, né? Os servidores eles precisam entender, parar com essa ideologia de que assim, porque se eu me expor eu vou ser perseguido. A gente já falou sobre isso, né? Sobre várias vezes, né, Sr. Jesus? Não, porque nós estamos lutando por melhorias, né? Não só salariais, várias outras coisas que envolvem. Eu até gostaria, Sr. Jesus, que o senhor falasse assim, quais são os benefícios que o sindicato ele traz para o servidor, né? Para a gente até associado. Agora, quando você falou no perseguido, no assédio, vamos falar no assédio. Só para me esclarecer uma coisa aqui e deixar claro, eu vou falar para isso, para aqui. Ô, Franciele, como eu sempre falo, é muito fácil, mas é uma coisinha simples para qualquer administração assediar ou perseguir 10, 20 servidores que participaram de uma assembleia ou de uma greve. Talvez eu exalto aqui um pouco, tá? Quando eu vou falar isso. Mas é uma coisa que não dá para continuar no mesmo tom de voz. Porque agora eu quero ver perseguir 500, 600 mil servidores. Vamos lá em 1.000. Que administração que vai ter Mesmo coragem porque de nós perseguir somos 1.000? em quase 2.000, né, Mas nós somos funcionários. em 2.000. Mas vamos lá em 1.000. Que administração que vai ter coragem de fazer isso? Nenhum. Nenhuma. Então, vamos tirar a cabeça debaixo da cama. Vamos sair, vamos reivindicar. Sim. É essa coragem que nós temos que ter. Você entendeu? É isso que eu quero falar para vocês. Outro Aí ponto. Já vai ver que eu falo. Mas aí eu mudo. Aí mudo totalmente. Por quê? Porque eu falo que está faltando para nós é o quê? Coragem, nos valorizar. Não, e sem falar, né, Senhor Jesus, que na verdade o servidor ele presta um trabalho para a população. Então são trabalhos extremamente relevantes, né, para ter uma pessoa perseguida, enquanto somos 2.000 pessoas que prestam um serviço prioritário para toda a população: educação, saúde, limpeza de rua, né, os médicos, todos eles prestam serviço para a população. E se um for perseguido, um sozinho é isso, né? Um sozinho ele vai ser perseguido, mas 500, 300 pessoas, mesmo que não seja da mesma, do mesmo setor, é uma representatividade, né? Inclusive, recentemente, teve uma questão de etarismo, né? Que é extremamente importante, porque a idade não qualifica o conhecimento e a competência de uma pessoa, né? Eu acho que isso a gente precisa trazer à tona, e por isso que eu acho que a ideia de vocês, né, de trazer isso de uma forma visual e ativa para o servidor, eu acho que é uma luta, é mais uma luta que o sindicato está ganhando aqui.
Aí eu vou mais fundo. Aí eu vou chegar num ponto assim que talvez pegue-se mais. Talvez as pessoas até ficam até chateadas com o que eu vou falar. O que que acontece? Nós servidores, nós temos que entender o seguinte: se eu vejo um servidor sendo perseguido, sendo colocado de escanteio, tendo afastado ali, os outros servidor têm que abraçar esse servidor. Nós temos que acolher. Você entendeu? E aí, o que que acontece? Os outros servidores se afastam. Parece que aquele servidor tem lepra, que ele tem uma doença contagiosa. Não, é a hora de nós dar o apoio. Nós temos que estar lá. O sindicato está lá para dar esse apoio. Nós vamos apoiar. Nós não queremos saber o que que aconteceu com o servidor. Nós queremos, nós vamos apoiar. O sindicato está lá e vai apoiar. Independente do que for, nós vamos apoiar. E a categoria, nós como categoria, temos que ter o companheirismo de apoiar esse servidor. Nós não podemos admitir que lá o entregador de santinho vai lá e começa a perseguir um servidor efetivo que prestou um concurso, que estudou e passou. Você entendeu? Nós, servidor, temos que ser companheiros. Quando eu entrei no serviço público em 82, era um serviço muito desestabilizado, muito bagunçado, mas tinha um companheirismo que nós não temos hoje. Hoje nós temos servidor, como eu disse, como eu falo sempre, que vende-se a mãe a troco do sal de temperar o tomate da salada da hora do almoço, a troco de benefício do poder. É uma vergonha. Então nós temos que entender que nós temos que ser companheiros. Nós temos que abraçar a causa. Hoje o mundo é o quê? É uma roda. Minha cabeça está aqui embaixo hoje, mas amanhã meu pé pode estar lá em cima e a sua cabeça vai estar aqui embaixo. Então é isso que as pessoas têm que entender, tá? Eu falo sempre, gente, você está pisando, amanhã aquele pé pode estar lá em cima, a tua cabeça vai estar aqui embaixo. Vamos tratar de ser igual. Não suba numa gilete e pensa que está numa torre já pisando no outro, não. É isso que tem que ser feito. Vamos ser companheiro. Vamos tratar nós como companheiros de trabalho, como categoria. Não vamos tentar pisar em ninguém. Isso. E estava muito difícil, porque assim, vamos fazer uma assembleia. Ah, mas eu não tenho tempo porque eu saio da escola, porque eu tenho filho. Ah, né? Presencialmente. Né? Quantas vezes eu mesmo participei de assembleias que não tinha, né, seu Jesus? A gente conta 10, 15 pessoas. Mas na hora da conquista, todo mundo conquista junto. Só que assim, porque não vira nada, eu não fui. Então tá. Seu Jesus, a gente precisa reestruturar, né? Levar, assim, o sindicato ele precisa se aproximar mais do servidor. Quando a gente fala de sindicato, é justamente para isso, né, Fran? Acho que já tô íntima, te chamando de Fran. Sim. Eu falo que é justamente para isso, né? Ter essa força do coletivo. Então, infelizmente, sempre tem que ter uma pessoa que vai puxar a fila. Tem que puxar, né? gente. Então... E quando eu vou lá, eu comecei fazendo vídeos assim em casa, amadores, sabe? Hoje, você já tem esse histórico, né? Já tá vindo quanto tempo no sindicato? Não, 2 anos. 2 anos, mas é bastante. Mas eu participava às vezes antes. Né? Não como membra. Mas participava antes, ia em algumas assembleias. Mas confesso também que eu já estive do lado de lá, entendeu? Eu não vou, deixa as outras pessoas vão. Aí no outro dia eu queria saber o que tinha acontecido. Mas você não estava participando? E aí isso foi me incomodando, porque eu falava assim, gente, eu estou sendo, sim. Quando eu vi que, porque eu sei o trabalho que eu faço, o trabalho que eu presto, né, como profissional da educação. O sindicato trouxe recentemente, né, teve uma conquista, não teve? De um terço de jornada? Como que foi isso? Sim, de um terço de jornada que foi o sindicato que conseguiu. Luta. Foi uma luta, né? Entrou na justiça, né, seu Jesus? Que é uma lei que, na verdade, já tem anos, né? Um terço de jornada ele era previsto na Lei 11.738 de 2008, que instituiu o piso. Então, nós vemos lutando com o piso, conseguimos implantar o piso, que realmente agora tem. Depois, a CNN entrou com uma DIN contra o terço de jornada, que foi julgado
constitucional em 2022. Aí nós tentamos implantar, fomos numa boa discutir, não conseguimos, tivemos que ir realmente na justiça. Aí a justiça determinou um prazo, ganhamos ação na justiça, determinou um prazo que implantou agora esse ano em 2026. Terço de jornada, ele foi implantado aqui no município de Olímpia, até a gente vamos ter que conversar com as professoras agora, a hora que tiver a liberação do, do espaço nosso lá, do espaço de luta nosso lá, da Espaço Casa de do luta, Servidor, perfeito. que aí a gente vamos conversar se está do gosto, os professores estão sendo atendidos naquilo que foi proposto o terço de jornada. Porque o sindicato, ele não atende só a educação, Não né? tem, Às vezes eu sem mando dúvidas. mensagem pro Senhor Jesus, eu sei que ele vai demorar para me responder, ou às vezes ele vai me responder num outro dia. E é difícil acesso, porque ele tem que atender todas as secretarias, como ele mesmo diz, são muitos setores, né? Muitas coisinhas que ele precisa resolver. E às vezes eu passo alguma coisa para ele. Por isso que eu falo, né? A importância de ter um representante no sindicato de cada categoria. A conversa tá muito boa, né? E a sua José não conseguiu responder pra gente os benefícios do sindicato para os servidores, mas ele vai muitos, responder. ele vai responder, chegamos lá. Sim, é muito importante as pessoas se filiarem, depois ele vai falar o motivo. Olha, eu vou te falar, poucas pessoas, tá, sabem que eu faço parte do sindicato. Mesmo porque elas não participam Do ativamente sindicato, do entendi. sindicato, e nem, né, até de páginas, né? Aí depois que eu comecei a fazer os meus videozinhos lá caseiros, assim, que as pessoas foram me conhecendo, tá? Mas eu acho que ainda a visibilidade está baixa, mas vai aumentar. Para os próximos episódios, a gente precisa, na verdade, não é que a gente precisa, a gente quer que o servidor participe e que ele dê assuntos pra gente, né? Claro. Pra gente poder debater É um espaço aqui do servidor. novos temas. Né? E convidar também os servidores a participar. É isso. E agora o Senhor Jesus vai ter a oportunidade de falar. Então fala, Senhor Jesus, quais são os principais benefícios de ser sindicalizado? Sindicalizado. Olha, nós temos vários benefícios. Nós temos uma assessoria jurídica lá, nós temos convênios com o comércio, nós temos convênios com os planos de saúde. Inclusive, nós estamos agora para assinar um outro convênio com a Humana Saúde. Nós vamos tentando sempre buscar o que é melhor para o servidor, você entendeu? Agora, nós temos também, além do assessoria jurídica, nós damos um apoio ali também nas questões das aposentadorias. Às vezes a pessoa chega lá, atrás de uma aposentadoria, de uma questão disso, eu estou lá sentado, lá atrás, talvez, de uma mesa do computador, talvez pensa que eu estou lá dormindo ou brincando. Não, ali eu estou estudando leis, porque muitas vezes, uma questão de uma aposentadoria, de um requerimento, de uma coisa, e às vezes eu levo ali 2 dias para ler, porque não é ler, você tem que interpretar o que está escrito para você reivindicar e conseguir. Como eu mostrei para vocês outro dia, teve uma questão de uma professora que ela chegou lá com Verdade. demanda. um parecer de uma aposentadoria de R$ 2.800. Nós fizemos um requerimento para revisão e foi para 6.400. Gente, Que isso. maravilhoso isso. Então, para vocês verem. Então, você imagina se não tem um sindicato, ele teria uma aposentadoria de R$ 2.800. Porque, na verdade, já faltaria conhecimento, né? Então, o Você sindicato entendeu? hoje, Então, ele é coletivo, ele traz conhecimento. Além de tudo isso, o sindicato ainda tem alguns benefícios. Então, tem plano de saúde, tem um advogado que eu posso consultar. tem os cartões de compra de lá, compra, entendeu? movimenta o comércio local. Sim, e essa questão da aposentadoria, eu vi. Eu estava conversando com o Senhor Jesus, ele me mostrou, eu fiquei assim, espantada, chocada. Gente, porque assim, todo mundo, né, que está no final da jornada de trabalho, que ele almeja a aposentadoria, ele sonha com aquilo. Gente, é muito importante
Ter essa orientação. essa orientação e, assim, esse apoio judicial, né, jurídico. Com certeza. Só que tem um detalhe, né, Sr. Jesus, agora, porque, assim, para as pessoas conseguirem esse apoio judicial, na verdade, ela precisa ser associada. Porque tem que ser antes- sindicalizada. Vamos falar em valores, né, Sr. Jesus? Qual é o valor, Sr. Eles Jesus? perguntam. É 1% daquele vencimento que ele leva para a base para aposentadoria. Hoje nós temos estrutura própria, né? Estamos fazendo mais uma estrutura para movimentar as assembleias, trazer as pessoas pra Exatamente. dentro. Então, Para termos o nosso lugar também, né? Porque toda vez Era tinha que alugar. alugar ou pedir emprestado. Eu Sim. outra vez emprestava, depois chegava uma Outra hora coisa e que tirava fora. a ideia do podcast que vocês tiveram, ela traz isso muito à tona. Então, por exemplo, esses assuntos talvez estavam parados, né? Esquecido, E a gente começa a reativar esses assuntos, de uma certa forma, cobrando os políticos, as Sim. secretarias, e faz com que também o próprio servidor, que às vezes não se sentia ouvido, além de ser ouvido, agora ele pode falar, né? Então, eu queria que o Senhor Jesus também falasse um pouco mais qual foi a ideia e por que de montar o servidor pode, né? Além dele realmente ele poder ter a luta da categoria, poder ter a defesa de direitos. Qual que é o intuito do podcast para o sindicato hoje? Eu acho que para o sindicato é aproximar o sindicato do servidor. E para o servidor é dar voz para ele, dar voz para ele. O que nós queremos? Que o servidor tenha a voz. Uma comparação, vamos supor, o servidor, nós temos que. É o seguinte, ele tem que trazer, porque isso aqui vai ser dar voz para ele. Mesmo que ele não queira aparecer, pode trazer o assunto para a gente. Ele traz o tema, nós vamos debater, nós não vamos falar que foi a Franciele, porque não é fácil, não é todo mundo que vai ter a coragem que a Franciele tem. Eu dou os parabéns para ela, dou os parabéns para todas as pessoas. Não é fácil, Franciele, mas é que nem eu falo, só É que tem que ter as pessoas que têm que ter a coragem. Franciele, todo mundo acha que para mim foi fácil, para mim é fácil. Franciele, quando a gente chega num sindicato, você sabe que você nunca vai ser bem visto. Lembra que eu sempre falei para as pessoas? Tem setor que eu chego até hoje, as pessoas olham para mim como se eu tivesse lepra, que vou chegar lá e as pessoas se afastam. Por isso que às vezes o senhor se altera, né? Eu falo que eu lembro do Senhor Jesus sapateando. As pessoas mais antigas, assim, o Senhor Jesus, ele ficava tão nervoso, ele se entrega tanto que ele sapateava, ele ficava nervoso. É o tempo que eu falei para você, né? mas é o tempo talvez que traz essa... O Senhor Jesus, o senhor tem que viver muitos anos ainda. Desde 2002, né, Senhor Jesus? Não. Tem que viver Muito, com certeza. muitas coisas ainda. Franciele, eu acho que nós temos sim. Hoje nós temos uma leva de servidor novos que estão chegando, Franciele, que eu acho que vai ajudar muito. Eu tenho certeza que nós temos servidor chegando com uma cabeça muito boa, progressista. Então, acho que nós vamos ter um apoio muito grande, porque eu já estava chegando numa hora que eu estava falando, olha, eu vou pegar o meu chapeuzinho e vou para casa, porque eu não Sim, aguento. professora lá, por que o senhor usa tanto chapéu? Porque ele gosta. Mas por que, Senhor Jesus? Porque eu tenho pouco cabelo e ela, quando no sol, me queima muito Porque o aqui. senhor anda muito também. Respondi. Respondi. Não vou falar o nome da professora, mas Pode falar o nome dela, não tem. Amanda Preto. Amanda, um abraço, porque não tem problema aqui. E vou muito em manifestação, às vezes eu vou apoiar greve fora, Amanda, e às vezes anda no sol muito quente. Eu acho que é um estilo. Então, quando você vai... Então não é o Senhor Jesus. É um estilo dele. A marca dele. Então é isso, Amanda. Ô, Senhor Jesus, e me fala uma coisa. Ainda esse ano a gente está em ano político, né? Não é local, né? Mas a gente tem que ficar atento a muitas fake news que acontecem. Eu acho também que o servidor pode ter como referência o servidor pode para tirar dúvidas, né? Então a gente tem os canais oficiais, né? Tem o WhatsApp, que depois a gente vai colocar tudo na descrição.
o Instagram, o próprio Facebook do sindicato, tem a sede física, depois o senhor fala o endereço certinho onde está a sede física pra gente. E porque a gente também vai ajudar a combater esse tipo de fake news, né? Que acontece muito Sim. durante essa época política, e não só, né? Mas muito provavelmente contra os servidores, né? Contra também a parte do próprio sindicato, que o sindicato não está trabalhando e tem muito trabalho por trás disso. Sobre as fake news, infelizmente, nós temos de 2016 para cá, nós começamos a ter o quê? Uma, uma, uma demonização do serviço público e do servidor público. Então, todo mundo passou a, a julgar o servidor público como aquela pessoa que ela ganha muito e produz pouco, e não faz nada. Isso é uma mentira, criou-se essa fake news e, infelizmente, hoje nós vemos aqui que isso pegou, e é uma coisa que nós temos que tentar acabar com isso, porque é uma inverdade, é uma coisa que ficou aí e ficou estigmatizado. Ô Jesus, fala pra gente agora, né, um pouquinho, né, faz um convite para os servidores, por que que eles precisam acompanhar, o servidor pode, e um pouco mais dessa experiência, chamando eles para ficarem mais ativos também nos comentários, nas redes sociais. Faça um convite para que eles comecem a interagir mais conosco nas redes, assistir nosso podcast que está começando, né? Mas que é uma tendência que a gente vai ser mais constante, então eles podem nos ajudar com temas. Fala um pouquinho pra gente e faça um convite pro servidor. Fala, seu Jesus. Olha, para o servidor, eu venho aqui para pedir mesmo para ele que acompanhe as mídias sociais do sindicato, que vai ter sempre ali, e compareça à nossa sede lá para ver como é que ela está ficando, as melhorias que nós estamos implantando. Se possível, quando aquele tempo, nos ajude a divulgar também todas as mensagens do sindicato, que é muito importante. Quer dizer, temas, assuntos, como eu disse aqui, esse espaço vai estar aberto para ele. Vamos supor, o servidor quer vir aqui, quer sentar, quer discutir um assunto, nós vamos trazer ele aqui, ele vai estar aqui, vai estar aberto. Vai ser a voz do Mesmo servidor. porque tem uma cadeira ali, né? Vai ser a voz do servidor. O servidor, ele quer vir, quer sentar para discutir? Senta Exato, os aqui, está aqui do meu lado, aqui, vai sentar aqui, vai ter o apoio. Ele não quer aparecer, não quer. Ele chega lá, senta. Senhor Jesus, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Senhor Jesus, eu quero que você fale sobre isso. Eu vou falar, eu não vou citar o nome dele, mas vai ser aquele assunto. Eu não sou especialista em nada. Eu não consigo responder teu assunto. Eu vou procurar um especialista, vou trazer aqui e vai falar sobre esse assunto para ele. Nós vamos direcionar, vamos procurar melhorar. Uma outra coisa que eu queria tocar no assunto aqui ontem, e eu tive praticamente a tarde inteira uma reunião virtual sobre a NR1, que ela é muito importante, a saúde mental, as condições de trabalho. Então, nós vamos até deixar um recado aqui, que nós estamos vendo se buscamos uma empresa, não sei nem as condições, se nós vamos ter estrutura agora, mas nós vamos ter que contratar uma empresa para acompanhar a implantação da NR1 no município, porque a saúde mental hoje ela é um assunto de extrema gravidade. E aí volta a frisar aqui, talvez hoje ela é tratada com desdém, talvez tanto na parte de medicina e segurança do trabalho do município, até mesmo pelos companheiros de trabalho. Talvez a pessoa fala, não tem nada, não quer trabalhar. A pessoa não está na vida dela. Aí, Fran, vamos deixar para um outro Sim, podcast, que eu acho que saúde mental é muito mais. Eu acho que é um conceito e um movimento que está começando muito forte agora e é preciso deixar claro para as pessoas, né? Fran, fala pra gente, faz um convite então, já que você é sindicalizada, você já está na diretoria há 2 anos e já era Não ativa. sou blogueira. Não é por blogueira, enquanto. não ganha pra estar aqui. Fala pra gente, faz um convite então para as pessoas se sindicalizarem
E qual a importância disso, né? Eu acho que assim, é igual o Seu Jesus falou, né? Eu acho que o pod inteiro a gente falou sobre a importância, né, dos servidores conhecer o trabalho do sindicato, né? Se filiar, apoiar acima de tudo, né? Ah, não vou me sindicalizar, tudo bem, né? Ninguém vai outras te formas de obrigar, como mas apoio. isso, vai lá, né? Dá uma curtida, faz um comentário, compartilha, né? Existem outras maneiras de ajudar, de apoiar. Mesmo porque a gente nunca sabe também quando a gente vai precisar, né? Do sindicato. Porque tem várias. Eu nunca vou precisar, principalmente, gente, eu falo o jurídico. Porque a gente sabe que para pagar um advogado hoje não é fácil, né? Então a gente, eu como servidora, é importantíssimo a gente ter um apoio desse, né, do sindicato. Mas é sério, é uma instituição séria, entendeu? Então, e aqui em Olímpia a gente tem, e as pessoas não dão valor. Então, assim, gente, ajude, né, da maneira que vocês podem. Não tô podendo me filiar agora, mas pensa mais para frente. E pensem também na força, né, que a gente pode criar. E é Legal. isso. Não vou falar, eu queria falar muita coisa, mas não posso. Por enquanto, eu tenho que ficar quietinho. Vamos para os próximos. Tem mais vindo por aí. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Servidor Pod, do espaço criado para informar, para aproximar ou fortalecer os servidores públicos municipais de Olímpia. Acompanhe também a gente nas redes sociais, né? Então a gente tem lá também, tem Instagram, tem Facebook, temos TikTok, o podcast agora que a gente vai colocar no ar e ter uma frequência maior. Em breve a gente vai soltar esse e os outros temas para as próximas edições. E convidamos vocês todos para participar, né, para trazer temas, sugestões. Temos uma cadeira vaga ali, então temos sempre um convidado. 4 microfones iguais. Iguais, para a gente conseguir ter uma coletividade. E a gente conta com vocês sempre, né? Muito obrigado, Sr. Jesus, pelo primeiro podcast. Nós que agradecemos o teu apoio. Muito obrigado, Franciele. Eu que agradeço. E saiu, gente, o servidor você pode. É isso aí. Servidor pode. Mais um dia com vocês.